Aqui estou, como habitualmente, no programa Autores, que resulta da cooperação semanal da SPA com a TVI, para vos fazer e partilhar convosco sugestões de leitura, propostas, livros que eu considero fundamentais para a descoberta do mundo editorial e de toda a realidade cultural, política, científica e literária que nos envolve. Começo por uma sugestão que é fundamental. É um texto, uma biografia extensa de um escritor que conheci bem, com quem convivi e cujas obras principais fui vendo serem publicadas. Um escritor fundamental que é dos mais importantes do século XX em Portugal. Refiro-me a José Cardoso Pires, que, tal como José Saramago, teve uma origem no mundo rural e depois instalou-se e radicou-se em Lisboa. Foi em Lisboa que construiu a sua vida pessoal, familiar e literária, e as obras fundamentais que vão marcar toda a história da literatura portuguesa de ficção do século XX, com destaque para um livro essencial que a mim me marcou profundamente e que eu recomendo sempre que seja lido ou relido, que é o Delfim, um retrato poderoso de aspectos da sociedade portuguesa, até do ponto de vista da relação de classes, um livro que vale a pena ter. Esta biografia, com a chancela da Contraponto, é da autoria de Bruno Vieira Amaral, investigador, escritor e biógrafo, que levou 3 anos a construir este livro, que se intitula Integrado Marginal, biografia de José Cardoso Pires, que nos conta a história de um grande escritor português do século XX, que é importante não esquecer e continuar a ler sempre, sobretudo, continuar a ler as obras fundamentais que nos foi deixando ao longo de décadas, o Hóspede de Jó, o Delfim e outros. Um escritor que continua a estar presente e que é uma referência fundamental para todos nós, a não esquecer. Outro destaque vai para um livro da Porta Editora que se chama Escravidão, que foi escrito por Laurentino Gomes, o autor de obras de referência que muitos de nós teremos lido, 1808, 1822 e 1889, livros que têm como referência o papel do Brasil naquilo que foi à época o Império Português, até a independência daquele território e toda a história que foi construída desde então. Este livro, Escravidão, conta a história do processo da escravatura nos territórios que Portugal ocupou e onde construiu a teia dos seus interesses coloniais. É um livro que nos mostra até que ponto é que o ser humano organizado como Estado consegue cometer os máximos excessos e também crimes de exploração e desrespeito pelos direitos essenciais do ser humano. Este é um livro extenso, corajoso, à semelhança dos outros. Eu recordo-me da leitura de 1808, que relata a fuga da corte portuguesa com a liderança de Dom João VI para o Brasil e com a Rainha Dona Maria I, que foi na viagem e que já estava num estado demencial. Mas este livro é um livro extenso e fundamental que se inscreve num amplo debate que hoje percorre o mundo, na Europa, em países como os Estados Unidos, sobre o papel da escravidão, mas é muito importante que as pessoas, os Estados e os comportamentos coletivos sejam avaliados, estudados e escrutinados a partir dos valores e da visão histórica de hoje e não a partir do que era a realidade do século XVI ou XVII. Um livro que vale a pena ter e ler, até pela atualidade que se reveste. Escravidão, de Laurentino Gomes, jornalista, investigador e escritor brasileiro de muito talento. Um livro que vai fazer o seu caminho como o tema justifica e merece. Depois temos, com a chancela da Vogais, um livro fundamental, Memórias de Amizade e Física, Stephen King, escrito por Leonard Mlodinov, que foi coautor da brevíssima História do Tempo e o Grande Desígnio. Ele conheceu Stephen Hawking em 2003 e esse conhecimento e essa relação de proximidade, de simpatia e de admiração começou com uma pergunta de Stephen Hawking a Mlodinov
sobre se ele estaria interessado em escrever a continuação do best-seller A Breve História do Tempo. Depois passaram a escrever A Brevíssima História do Tempo e mais tarde O Grande Desígnio, criaram uma ligação profunda e Leonard Mlodinov passou a compreender muito melhor a vida cotidiana, o drama diário de um homem que não tinha qualquer mobilidade nem possibilidade de comunicação falada e escrita, mas que também revela a sua personalidade profunda e vulgar e o seu excepcional sentido de humor. O último destaque vai para um livro com a chancela da Parsifal, uma editora que vai resistindo à adversidade que também afeta o mundo editorial e que se chama Einstein e Lenin, em Moscovo, de Boris Hassan. São as polémicas filosóficas da ciência soviética. Boris Hassan foi uma das figuras importantes na vida científica soviética na época de Stalin. Foi um grande defensor da teoria da relatividade e da mecânica quântica, contra aqueles que queriam que estas fossem rejeitadas na União Soviética por terem um caráter dito e idealista. Ele acabou por ser uma das primeiras vítimas do terror stalinista, tendo sido preso e executado no auge da sua capacidade criativa e de investigação, e portanto foi uma das grandes vítimas do stalinismo no mundo soviético. Um livro fundamental para se conhecer a obra de um grande cientista soviético vítima do stalinismo, e também para se conhecer uma época que, do ponto de vista do rigor e da liberdade para investigar, é muito pouco conhecida. Um livro da Parsifal sobre uma vítima do stalinismo e um grande investigador filosófico.